Boa tarde, amigos do canal Joaras. A Netflix acertou novamente. O xadrez volta à grade, desta vez dentro da série Explicando, com um episódio do xadrez. Vamos lá conhecer a partida que é comentada no episódio? Segue a gente aí. Antes de mais nada, pessoal, gostaria de solicitar a vocês que se inscrevam no canal, deixem aí um like e compartilhem com seus amigos que possam, porventura, gostar do conteúdo, já que a gente aqui se anima bastante quando vê as pessoas assistindo os vídeos e é uma forma de motivar para continuar gerando conteúdo e gastar um pouco do nosso tempo, né, que é escasso, né, para gerar esses conteúdos e conversar com vocês. Lembrando que o canal Ajuaras é mantido por mim, Eubênio Frota, e meu primo Luiz Valente. Nós dois nos chamamos também Araújo no nosso nome do meio, né, por isso o canal é Ojuaras, que é Araújo ao contrário. E a gente está falando aqui de vários assuntos que a gente considera legais, a gente gosta de xadrez, mas a gente também vai falar, já falou, né, de outros assuntos como vinhos, como mercado de trabalho, vamos falar de inteligência artificial, vamos falar de métodos de estudo, vamos falar de empreendedorismo, finanças, a gente vai falar de vários assuntos, vamos falar também de cultura, literatura, então é um pouco uma pauta um pouco aberta, mas sempre com esses temas, né, bastante interessante, um pouco de nerd, né? Digamos assim, mas também muito de interesse geral, né? Então vamos lá, pessoal. Essa partida foi jogada em 1912 por Edward Lasker e Sir Josh Thomas. O primeiro nome, quando a gente fala de xadrez, o primeiro nome sempre é o jogador de brancas, né? O segundo, jogador de pretas. Essa partida é um ponto de encaminhamento, a coluna vertebral, né, digamos, uma coluna dorsal do episódio sobre xadrez, da série Explicando. Ele usa a partida, ao longo do episódio, ele vai mostrando a partida, né, como se fosse um fio condutor, né, do que eles estão mostrando lá sobre xadrez. Né. Essa partida, pessoal, ela é muito bonita, ela tem uma combinação final, que a gente chama combinação, é um conjunto de jogadas com uma combinação de peças, né, que confluem para um ataque fatal, né, geralmente para ganho de vantagem material, por exemplo, ganhar peças, ficar com vantagem de peças, ou, como é o caso dessa partida, uma vantagem total, que é vencer, que é dar o checkmate, né? Então, ela é muito bonita, o final é muito bonito, realmente, e a ideia é explicar para vocês um pouco sobre os jogadores e explicar como a partida ganhou essa fama, né, e tá até hoje aí sendo falado. Foi uma partida casual, como acontece várias vezes ao longo da história. A gente às vezes pensa que só partidas muito famosas, né, foram preservadas, partidas famosas de torneio, né, mas no caso são partidas às vezes jogadas em clubes ou até em casa, né, que acabam se eternizando. Basta que sejam anotadas e que tenham seu valor também, né, seu valor técnico, né. Um caso também muito famoso de partida que não foi de torneio, foi jogada de forma casual num café, foi a partida Imortal. Foi jogada por dois participantes de um torneio, só que não foi durante o torneio. Eles tinham saído para seu tempo de lazer, né? Só que o lazer dos jogadores de xadrez, como acontece sempre, é jogar mais xadrez, né? Então eles acabaram jogando a partida alguns dias antes do torneio, né? Na verdade, a gente tinha começado ainda e ficou aí para imortalidade, né? A partida imortal. Tem também a partida Sempre Viva e outras que foram casuais e chegaram até nós por sua beleza e seu valor estético, né? Essa partida não entrou no meu livro Xadrez Fascinante Volume 1, essa partida de agora. Lasker contra Thomas. Por quê? Porque eu precisava escolher uma partida mais ou menos representativa de uma época, em cada época ali, eu cobri no primeiro volume de 1475 até 1953, né? Então tinha muita partida boa, né? No período para concorrer com essa. Então não que essa não seja excelente também, mas
porque tem muita partida boa em quase 400 anos, né? Pra gente procurar e realmente quase 400, nem quase 500 anos, né? Então, foi por esse motivo que ela não entrou, mas eu vou fazer aqui mais ou menos o que eu fiz no meu livro, né? Que é falar um pouco dos jogadores e da partida em si. Então, pessoal, Eduard Lasker é alemão, era alemão, né? Ele não deve ser confundido com Emanuel Lasker, que foi campeão mundial, grande mestre de xadrez, campeão mundial. Porém, ele também é um jogador muito forte, Eduard Lasker. Foi mestre internacional de xadrez. E não só de xadrez, ele era jogador também de Go e de damas. Era um erudito do jogo, ele escreveu livros sobre xadrez, sobre Go, livro de alto valor. Tem até um aqui, que é eu achei num sebo, As Aventuras do Xadrez. Opa, cadê? Esse realmente está esgotado, né, pessoal? Mas vocês ainda encontram aí em sebos, né? Mercado aí de sebos. Inclusive essa capa aqui é uma foto do Reshevs, que é o garotinho aqui, ó. Samuel Reshevs, jogando simultânea com adultos. Alguns de vocês devem ter recebido um meme de um meninozinho jogando contra os adultos e um meme falando que ele perdeu, né? Uma grande injustiça, né? Uma grande piada de mau gosto. Que eu explico no meu blog, eu posso até deixar aqui a descrição. E na verdade esse garoto Reshevsky, ele era um garoto prodígio, né? E ele vencia quase todas as disputas desse tipo, né? Que ele participava. Né? Voltando aqui aos nossos personagens, Lasker, então ele deixou seu nome para sempre, com livros, com essa partida e outras. Né? Ele foi um mestre internacional e também ele se envolveu com diversos tipos de jogos. Né? E era um engenheiro também. E, inclusive, consta que ele desenvolveu uma bomba cardíaca que salvou muitas crianças nos anos 20 do século passado. Então é uma pessoa de intelecto realmente privilegiado e que tem seu valor na história, né? Não só do xadrez. Sir George Thomas era um nobre britânico, campeão britânico de xadrez, pelo menos por 2 oportunidades na minha pesquisa. E ele era um fortíssimo jogador, mas não só de xadrez, né? Ele, na pesquisa aqui que eu fiz rapidamente, descobri que ele era jogador de badminton, inclusive no badminton ele é um cara histórico, assim, foi presidente da Federação Internacional de Badminton, foi jogador de sucesso também. E, inclusive, foi tenista e participou, chegou às quartas de final do torneio de Wimbledon, também nos anos 20 e anos 30 do século passado. Então você vê aí que é um polivalente, né? Um polivalente esportivo, aí, um cara realmente também de grande valor. Né? Essa partida foi jogada num clube lá de xadrez de Londres e o Sr. George Thomas recebeu o Lasker, que estava segunda série, conhecendo o local naquele dia, e foi convidado para uma partida. Né? Como todo bom anfitrião, o Sr. George Thomas, que era um gentleman, segundo as fontes, cedeu as peças brancas ao Eduard Lasker, e a partida começou com o peão da dama. O Thomas jogou E6, que é uma forma bem polivalente de defender, abre já bispo e dama aqui, já protege aqui o centro, pelo menos essa casa e essa, que é o centro expandido, né, essas casas aqui, e deixa aí um pouco em suspense o que ele vai fazer com esse peão aqui, se ele vai jogar o cavalo na frente ou não, vamos ver. Então o Lasker usa uma abordagem mais tradicional, trazer as peças para o centro também, e aí o Sr. George Thomas ele entra numa linha da defesa chamada defesa holandesa, né, que eu não vou entrar em muitos detalhes, que não é o objetivo aqui, né, e eu precisaria também me aprofundar nessas aberturas para falar com mais propriedade, mas é uma abertura de ataque direto ao centro, né, e ele posterga por um momento a entrada do cavalo em jogo, né. Lasker continua com uma abordagem mais tradicional, agora o cavalo sai finalmente, o bispo sai prendendo momentaneamente o cavalo, né, se esse cavalo sai, a dama ali estaria desprotegida, né? Se os cavalos saem, por exemplo, para cá ou para cá, esse bispo aqui atacaria a dama. Então isso a gente chama de cravadura, que é quando uma peça de maior valor está sendo defendida, né?
do raio de ação de uma peça inimiga por uma peça de menor valor. Então, se você sai aqui, essa peça acabaria tomando aquela, essa peça de menor valor que essa. Né? Então, é uma chamada de cravadura ou pregadura. Né? Essa peça, digamos que ela está cravada, está pregada aqui, ela não deve mover. Para salvar essa pregadura, o bispo entrou ali. Agora sim o cavalo está livre. E o Lasky achou interessante eliminar esse cavalo e avançar um peão no centro. Que agora, se ele faz a troca de peões aqui, né, o cavalo vem e entra no lugar. E foi o que aconteceu. Aqui, provavelmente essa jogada não é tão boa. Né? Seria preferível fazer logo o roque aqui, proteger seu rei. Mas segundo aqui as engines, o Lasca também não faz a jogada muito boa. Repete uma jogada de cavalo antes de desenvolver o bispo, por exemplo. Então ainda tinha peças aqui a desenvolver. Então normalmente é aconselhável você não jogar duas vezes a mesma peça antes de desenvolver outras peças, que você ainda está aqui, né? Mas graças a Deus que ele não fez assim, porque a partida não ficaria tão famosa, né? Aí agora o preto faz o roque, as brancas desenvolvem o bispo, sendo que aí também uma pequena falha, porque agora ele pode tomar aqui o cavalo, o peão vai tomar, o cavalo vem aqui para C6, e aí esse peão ficaria desprotegido. Novamente, por ser uma partida casual, de repente estão jogando rápido, né? Então, as pretas perderam essa chance aí, jogaram esse lance que também não é que seja ruim, mas ele perdeu a chance de já obter uma vantagem aqui, né, material. E as brancas vão, como já estava sendo demonstrado desde o início, vão para o ataque, né? Elas vão agora com a dama. Então tá todas as brancas, todas as peças que as brancas têm, excetuando das torres, né? As peças que mais rápidas, que entram em jogo mais rápido, as torres são as peças que demoram mais para entrar em jogo, né? Mas as demais peças estão todas elas no flanco do rei, aqui na ala do rei, e perigosamente próximas do rei preto, né? E aqui era obrigatório o preto, tomar esse cavalo aqui. Ele tinha que tomar. Ele não fez. E aí, pessoal, entra agora a mais famosa. A mais não, uma das mais famosas combinações. Né? Quem quiser pausar o vídeo vai dar uma analisada, mas é uma sequência muito bonita, uma sequência forçada, que vai acabar em checkmate, um dos checkmates mais bonitos que eu já vi. Então, quem quiser pausar. Bom, quem viu, não viu. Observe que a dama e o bispo, eles estão atacando esse ponto. Ah, mas tem um cavalo aqui na frente. Tem. Mas a gente, quando está analisando, precisa estar tá atento a essas confluências, né? De peças atingindo o mesmo ponto, né? Alguns autores chamam de pontos focais, né? A dama e o bispo aqui. Os cavalos estão dominando casas. Esse cavalo domina casas aqui, né? E esse cavalo, por exemplo, ao se mover para cá, dominaria mais essas duas casas, né? Então são elementos táticos, né, que vão aparecendo. Então o Lasker fez a jogada famosa, que é dama toma peão cheque. Eu sei, é paradoxal para quem não está muito habituado, é paradoxal. Mas tem a ver com essas ideias que eu falei antes, tá? Essas ideias de conflito. E você vai acabar vendo que é tudo aqui, agora a partir de agora, tudo é forçado. Ele precisa tomar a dama porque o cavalo, esse cavalo domina essa casa, então o rei não pode vir para cá, não pode ficar aqui também, porque a dama vai estaria ameaçando, então ele tem que tomar a dama. E aí vem aquela ideia do cheque duplo descoberto. Então, todo xadrista adora isso, né? Cheque duplo descoberto. O cheque duplo porque duas peças dão um cheque. E descoberto porque o bispo estava encoberto pelo cavalo. Quando o cavalo sai, ele descobre o bispo. Né? E observem agora como as pretas estão em dificuldade. Porque elas não podem retornar por causa de cavalo. Que seria um checkmate também belíssimo. Né? Acho que agora eles não têm mais para onde sair. Esse cavalo domina essas duas casas e esse cavalo ataca o rei. Então, checkmate. Então a única saída, rei H6. E aí as brancas fazem cavalo que está em E
G4. Novamente, observe como as brancas sempre deixam apenas uma casa de escape para o rei. Né? Ele só pode vir para cá. Ele não pode ir para nenhuma casa branca por causa do bispo aqui, ó. O bispo está nessa diagonal toda aqui. E aqui esse cavalo está dominando. Então ele precisa vir para cá. Agora segue cheque com o peão. Novamente, as casas para trás aqui estão todas comprometidas já. Esse cavalo está protegido por esse, então ele precisa avançar com o rei para a única casa que ele tem saída. Um outro cheque de peão. E sempre que um cheque anterior, ele fecha as casas, né? Então ele fica obrigado a andar mais e mais para próximo do rei adversário, né? Bispo é 2 cheque. E aí continua aquela história de estar tudo fechado para trás, ele precisa avançar. Aí ele faz torre H2 cheque. O rei precisa vir para a única casa, sempre em única casa, pessoal. Isso aí é o chamado de sequências forçadas. O xadrez tem lances que não são forçados, você tem que analisar, e tem lances que são forçados. Geralmente lances forçados envolvem cheques e capturas e recapturas de peças. Né? O cheque é o único que realmente é forçado, né? Porque você não pode deixar o seu rei em cheque. Né? Então, é o único que realmente é obrigatório nesse caso. Então, esses lances todos, desde dama toma H7 ali, foram lances forçados. Né? Não tinha opção para preta para se salvar do checkmate, a não ser jogar o que ela tem jogado até agora. E aqui, a última jogada da preta na partida, e novamente você pode pausar. Tem duas maneiras de dar checkmate. Então, pessoal, tem duas maneiras de dar checkmate, como eu falei. A da partida, belíssima, que eu achei belíssima, porque é um lance de rei. Um lance de rei para dar checkmate no outro rei. Né? Rei D2, e a torre que está ali, que não tinha sido usada ainda. A única peça que faltava ser usada, né? A exceção dos peões, né? Entra em jogo e de forma mortal, já que o rei não pode tomar esse peão, que está protegido por esse cavalo. Não pode tomar essa torre, que está protegida por esse cavalo também. Outra jogada que daria checkmate era o roque grande, já que o rei não tinha se mexido ainda e a torre não tinha se mexido ainda. Você poderia fazer o roque desse lado. Há outras restrições para o roque também que não estão aqui acontecendo, que seria, no caso, ter uma peça, por exemplo, um bispo nessa diagonal, e o rei, ao vir para cá, estaria atacado por aquele bispo, né? Mas no caso não acontece. Então, o roque também seria um lance checkmate. Eu prefiro o lance do texto, o lance que foi jogado na partida, rei D2, que eu acho mais bonito. É mais sutil, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa partida rapidinha, né? Foram 18 lances. E o sacrifício foi no lance 11, então a Lasker viu aí 7 jogadas à frente, né? 7 jogadas dele e 7 jogadas do seu adversário. Na verdade, só 6 do adversário, porque o último lance dele foi 17 rei G1, então você só fez 6 jogadas depois do sacrifício da dama, né? E esses são os elementos da beleza do xadrez, né? São coordenação entre peças, que a gente chama de combinações, cálculo de variantes precisa. No caso, foi facilitado porque o rei só tinha uma jogada em cada opção, em cada momento que ele tinha que jogar, ele só tinha uma opção. Né? E a beleza do padrão ao final, né? Que é o rei aqui sozinho. O rei jogou. O rei praticamente ele estava aqui, né? Ele atravessou todo o tabuleiro e fez uma viagem aqui no tempo, né? Uma viagem no espaço-tempo do tabuleiro e apareceu aqui do outro lado para levar checkmate. Né? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem aí o vídeo sobre o episódio em si, todo o episódio, a gente vai conversar sobre ele, eu e Luiz. Mas a gente já quis antecipar a partida porque é uma partida bonita que vale a pena ser conhecida. Então, pessoal, deixa aí seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.